O Giovanni fala sobre uma questão importante, que é a questão da tributação e tal, que é uma coisa que neste ano, sobretudo, está dando sobressaltos aí para os empresários. Por exemplo, Giovanni, a tributação dos dividendos e o novo cálculo do imposto de renda na fonte está tirando o sono dos caras. Então, telespectadores, estamos iniciando o ano de 2026, muita coisa nova está surgindo, dentre elas a tributação do imposto de renda sobre os dividendos pagos para os sócios e os acionistas, né, que inicia a partir de janeiro, né, desse ano. Contudo, diversas empresas ainda estão levantando os balanços e nesses balanços de 2025 que estão sendo levantados, verifica-se ali que existem, né, não são poucos os casos, um estoque, dá para se dizer, né, de lucros acumulados no patrimônio líquido, não é? Um saldo de lucros acumulados no patrimônio líquido. E não são poucos os casos que esse saldo ele tem ali uma certa relevância. Pois bem, a legislação que instituiu a tributação dos dividendos previu que esses saldos dos lucros acumulados do balanço levantado em 31 de dezembro de 2025 podem ser pagos até o ano de 2028 para os acionistas sem qualquer tributação, né, do imposto de renda, desde que haja ali a devida provisão desses dividendos para os acionistas, né, que esses lucros acumulados sejam provisionados contabilmente no passivo, lá em dividendos a pagar, e que em conjunto com isso a empresa elabore uma assembleia, né, elabore uma reunião, não é, até 31 de dezembro de 2025 para deliberar sobre essa provisão, essa distribuição desses dividendos, enfim, decorrentes dos lucros acumulados levantados até 31 de dezembro de 2025. Contudo, senhores, vamos combinar que a lei ela foi mal elaborada, ela foi mal escrita e ela conflitou até mesmo com os dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas e os dispositivos do Código Civil, né? Até mesmo deixando inviável a prática, né, da realização dessas assembleias, né, dessas reuniões de sócios, pelo seguinte, porque o prazo dado pela lei para que haja esse tipo de deliberação é impraticável, porque o dia 31 de dezembro de 2025, que foi o prazo que foi dado, é impossível que se levante os balanços e se delibere sobre esse tipo de assunto, não é? Então, atento a isso, foi encaminhado, né, foi protocolado no STF uma ação direta de inconstitucionalidade. São duas ações, na verdade, a 7912 e a 7914, questionando esse dispositivo, né, o dispositivo no que se refere aí a essa data limite para a realização dessas assembleias. E o ministro caiu, enfim, foi distribuído para o ministro Nunes Marques, e o ministro Nunes Marques, ele deferiu uma liminar, né? Então, suspendendo os efeitos dessa data, pelo menos até o dia 31 de janeiro de 2026, para a realização dessa assembleia. Então, as empresas que, porventura, não puderam realizar, por motivos óbvios, né, a assembleia ou a reunião dos sócios para fazer essas deliberações, não é? Para fazer o resguardo da isenção dos dividendos, dos lucros apurados até 31 de dezembro de 2025, tem mais um prazo, né? O prazo conferido nessa liminar, né? Enfim, então essa reunião, assembleia, de acordo com essa liminar do STF, né, do ministro Nunes Marques, pode ser postergado um pouco a data, né? E nós sabemos que existe a legislação que trata do registro desses documentos, então, por esse dispositivo jurídico, digamos, não é? Pode ser realizada a assembleia ou a reunião dos sócios até o dia 31 de janeiro, e as empresas têm um prazo de 30 dias para frente, não é?
para registrar na junta comercial ou, dependendo do caso, registrar no registro civil das pessoas jurídicas, não é? Então, isso é um fato novo que aconteceu. É muito importante as empresas se aterem, não é, à prática dessas medidas, não é, para, de fato, terem ali o resguardo, né, de não precisar oferecer tributação dos dividendos distribuídos a partir de 2026 com relação aos lucros acumulados gerados até o dia 31 de dezembro de 2025. Então, vai aí o recado, né? Lembrando para os telespectadores, Silvio Lopes, que a tributação dos dividendos, ela ocorre, a empresa tem que fazer o pagamento de 10% de imposto de renda, de 10% do imposto de renda, sobre os dividendos, quando o valor dos dividendos pagos para um CPF, para uma pessoa física, para um acionista ou sócio, exceder a R$ 50 mil no mês.